E aí, pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui uma videoaula bem rapidinha para a gente poder adiantar aqui o nosso conteúdo, né? Terminar essa primeira parte, que é a teoria da ação. E aí eu queria comentar com vocês um pequeno conteúdozinho, né? A gente falar um pouquinho sobre as condições da ação, né? Essas condições da ação, estão projetadas aí na tela para vocês, elas dizem respeito a uma série de condições, né, como o próprio nome diz, que são antepostas ao exercício de ação. Então, é como se eu imaginasse assim, para que eu possa demandar em juízo, eu preciso ter presentes determinadas condições, né, condicionantes do meu exercício do direito de ação. Elas estão previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil de 2015. Alguns doutrinadores entendem até que elas não são mais condições da ação, mas não me parece que seja o entendimento majoritário, certamente não é o entendimento que a gente vai adotar na nossa disciplina. Na nossa disciplina, a gente vai entender que as condições da ação estão presentes no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 17, né, dizendo para a gente que para demandar em juízo é necessário ter legitimidade e interesse de agir. E as consequências da falta de condições da ação, a gente vai verificar lá no artigo 330, que trata para a gente do indeferimento da petição inicial, assim como a gente vai ter também no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, que diz para a gente que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando a parte carecer de legitimidade ou de interesse de agir. Agora, é importante a gente notar, pessoal, que essas condições da ação são verificadas, na verdade, em abstrato, né? O que isso quer dizer? Para eu saber se uma parte é legítima e se está presente o interesse de agir, eu preciso verificar a narrativa da parte na petição inicial. É dizer, eu preciso, por exemplo, para demonstrar a legitimidade, narrar os fatos e fazer pedidos de forma a demonstrar esse link subjetivo, né, esse link pessoal. Então, note, eu narro lá na minha petição inicial, eu contra Maria. E aí eu digo na minha petição inicial, eu vinha dirigindo o meu carro pela Avenida Rio Madeira, quando eu cruzei com a 7 de setembro, a Maria bateu no meu carro, causou dano, por isso eu quero que ela seja condenada ao pagamento de danos materiais. Notem que, na minha petição inicial, em abstrato, é possível verificar a existência de legitimidade tanto ativa quanto passiva. Afinal de contas, existe uma narrativa que demonstra que eu sofri o dano, legitimidade ativa, e que quem causou o dano foi a Maria, legitimidade passiva. Então, existe um link subjetivo, tanto com o autor quanto com o réu. Agora, vamos pensar numa outra petição inicial. André versus Maria. E aí, na petição inicial, vem dizendo, olha, eu, André, vinha dirigindo meu carro pela Avenida Rio Madeira. Quando chegou na Avenida 7 de Setembro, o João bateu no meu carro. Diante disso, eu quero que a Maria seja condenada a pagar danos materiais. Conseguem notar que falta o link subjetivo? O que a Maria tem a ver com o que o João fez? De que forma a Maria é responsável pela indenização dos danos materiais, se na verdade quem estava dirigindo o carro era o João? Então, essa legitimidade é esse link subjetivo, né? Entre os fatos, os pedidos, e entre quem demanda e quem suporta os efeitos da demanda. Quando eu digo, então, que as condições da ação são verificadas em abstrato, de acordo com a narrativa, portanto, eu quero que vocês entendam. O Brasil adota aquilo que a doutrina chama de teoria da asserção. Teoria da asserção. Essa teoria da asserção, então, fala de assertiones, né? De fala, de
narrativa, beleza? Independentemente da presença de provas sobre aquilo. É bem verdade, pessoal, que para Maria ou João ser condenado para pagar os danos materiais, é imprescindível que haja provas disso. Mas essas provas só vão ser analisadas quando do julgamento de mérito. E aqui eu estou falando ainda de algo que condiciona o exercício de ação. Eu estou falando de algo anterior ao mérito. Estou dizendo, inclusive, que se falta condição da ação, o juiz fica impedido de apreciar o mérito, beleza? Então, para essa análise de condições da ação, a gente vai seguir a teoria da asserção. Essa teoria que diz para a gente que basta uma narrativa adequada dos fatos para que eu tenha a verificação da legitimidade, tanto ativa quanto passiva, assim como o interesse de agir. Na temática do interesse de agir, eu quero que vocês relembrem aquele assunto da lide, né? E aí lá atrás eu comentava com vocês que o processo civil ele é forjado sobre a ideia da lide, né? O conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Então, essa resistência da pretensão que caracteriza o interesse de agir. Só que o interesse de agir, pessoal, ele se desmembra naquilo que a doutrina chama de tripé, né? Então, para eu sustentar o interesse, é necessário esse tripé. E o primeiro pé do tripé é o interesse-necessidade. Interesse-necessidade, esquece esse dedinho aqui, né? Isso aqui, ó. Interesse-necessidade vai estar presente quando eu tiver a resistência, beleza? Então, é necessário demonstrar que a outra parte resiste à pretensão. O segundo elemento do interesse de agir é a utilidade. Eu preciso demonstrar para o juiz que aquele provimento que eu espero receber é útil de alguma forma. E é que eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Eu entro com um processo pedindo que a Unimed seja obrigada a disponibilizar um procedimento cirúrgico. Só que, enquanto o processo tramitava, a parte morreu. Veja, não é mais útil a gente dar continuidade ao processo, porque o juiz não tem como mais mandar a Unimed fornecer o procedimento cirúrgico, certo? E, por fim, eu tenho o interesse adequação. Esse interesse adequação vai exigir da parte que utilize o instrumento adequado ao seu objetivo. Então, se eu tenho o interesse de desfazer um negócio jurídico, né, de anular um negócio jurídico, eu preciso ajuizar uma ação anulatória, por exemplo. Se eu tenho interesse de reparar um dano material, eu tenho que ajuizar uma ação condenatória de indenização. Então, o interesse de agir, a gente só vai dizer que ele está presente se estiverem presentes esses três subelementos, né? Se eu tiver o interesse, necessidade, utilidade e adequação. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre condições da ação. A gente se encontra em breve, mas então ficamos aí superados nesse conteúdo das condições da ação. Tá joia? Um abraço para todo mundo e até breve.